Amém. Glória a Deus. Opa, obrigado. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Deus é bom? Deus é muito bom, queridos. Deus é muito bom. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de podermos louvar a Ele, engrandecer o nome dEle, pregar a Sua palavra. Deus é bom, queridos. Nesse mês, no qual nós temos um tema específico de uma vida com propósito, né? As palavras, as ministrações estão sendo feitas, né, pelos pastores, baseado nesse livro, né, do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Então, está sendo publicado nas redes sociais da nossa igreja, né, se você tiver interesse, eu te incentivo a você entrar em contato. O valor do livro, se eu não me engano, está em R$ 26,50. É um devocional que você faz em 40 dias. Eu estou abrindo aqui o meu devocional, na primeira página tem uma declaração de amor. Muito lindo, né? Cadê minha amadinha? Tá lá, linda. E são 40 dias. A mensagem que nós vamos estar trazendo nessa noite, o título é Onde está o seu norte? Está baseado aqui nesse livro. Eu não vou te falar qual é o capítulo, porque quando você obter essa maravilha, você vai ver aonde eu estou pregando, o que Deus ministrou no meu coração, está aqui, nesse livro. Todo ele baseado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. E eu pediria para os amados abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 48, no versículo 17. Isaías 48, 17. Você de casa também, possa fazer pegar sua Bíblia, o celular, o que for, e trazer, né? Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Vou repetir. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós colocamos a nossa vida no teu altar. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, ó Deus. Que verdadeiramente a palavra que será ministrada nessa noite, ó Deus, venha surtir efeito em cada um de nós. Eu me coloco, ó Deus, como vaso teu, despojado, que o Senhor venha me encher, ó Deus, de tal forma que não somente os meus irmãos, mas eu também seja abençoado por essa palavra, como fui, como estou sendo. Ó Deus, abençoa a tua igreja que se encontra na sua casa, abençoa a igreja que se reúne nos lares. Nós te damos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, eu começo citando aqui uma frase falada por Thomas Carilli. Ele foi um escritor, historiador, professor escocês durante a era vitoriana. Era essa que faz menção ao reinado da rainha Vitória I, na Inglaterra. Thomas Carilli, ele disse assim: o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Vou repetir. Um homem sem propósitos é como um barco sem leme. Eu não vou nem ler a frase toda. Me chamou muita atenção. Imagine você num barco sem leme, à deriva.
você fica totalmente sem direção. E todos, queridos, todos nós precisamos de uma direção a seguir. Se nós não tivermos essa direção, o caminho onde devemos andar, nós com certeza vamos nos perder nesse caminho. Veja bem, se nós estamos em um carro, nós vamos em direção a um lugar, esse lugar nós não conhecemos, nós com certeza vamos seguir as placas de trânsito. Aqueles que já utilizam da tecnologia, colocam um GPS no carro, eu sou um desses. Eu saio de casa com o meu Waze ligado. E ali o GPS, ele vai te conduzir àquele destino. Se não for dessa forma, se você não tiver essa expertise de olhar as placas, estar atento, estar seguindo o destino traçado pelo teu mapeador ali, o GPS, nós vamos cometer equívocos. Nós vamos acabar passando por lugares indevidos. Nós vamos errar o nosso trajeto. E nós vamos estar sujeitos às consequências desses erros. Se nós erramos o trajeto que tem sido traçado para a nossa vida, nós com certeza vamos ter consequências. Faço menção também a Newton. Newton, ele afirma que toda ação, ela tem uma reação. Não é assim? E assim, queridos, é a história da nossa vida. Toda ação que nós cometemos, ela tem uma reação e vice-versa. É uma via de mão dupla. Nisso, queridos, eu estou fazendo a introdução ainda, tá? Muitos nessa vida, queridos, são guiados tão e simplesmente pela culpa. Nós vimos pessoas que vivem diariamente sendo atormentados por uma culpa, um sentimento de remorso, pode ser, uma vergonha por algo que se passou na sua vida ao longo da sua história. Permitem que essa situação vivida no seu passado interfira no seu futuro. É essa direção que essa pessoa está trilhando na sua vida, guiada tão somente pela culpa. Queridos, nós somos produtos de nosso passado. Eu sou produto do meu passado. Mas preste atenção, nós não podemos ficar presos a esse passado. Quero te dar um exemplo, bem simples. Moisés, ok? O libertador de Israel. Moisés, ele de assassino, ele se tornou um libertador do povo. Ele não ficou preso ao seu passado. Ele deixou Deus guiar a sua vida. E sim, ele se tornou um libertador do povo de Israel. Muitos, queridos, também são guiados pelo sentimento de rancor, de raiva. Eu falo não somente, queridos, a pessoas que ainda não confessaram a Jesus Cristo, mas muitos irmãos, infelizmente, dentro da igreja, são conduzidos por esse sentimento de rancor, de raiva. Algo que aconteceu na vida desse indivíduo e que ao invés desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa delegar o perdão e ser liberto dessa situação, ela guardou dentro de si esse rancor, esse sentimento maligno e deixou que esse sentimento governasse a sua vida. E, queridos, desde então, esses sentimentos, eles vêm de tal forma que vêm conduzindo as emoções dessa pessoa. E eles são guiados
por esse sentimento. Em Jó, queridos, capítulo 5, no versículo número 2, diz assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Eu achei muito interessante. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo. Ei, meu querido, minha querida, se você se encontra com esse sentimento, Deus quer escrever uma nova história na sua vida ainda hoje. Porque diz aqui que vai te conduzir à morte. Eu quero também citar, meus amados, as pessoas que se deixam ser conduzidas pelo medo. Pessoas que deixam se levar pelo medo. O medo, queridos, ele é ocasionado, muitas vezes, a maioria das vezes, melhor dizendo, por experiências traumáticas que aquela pessoa passou. Experiências essas que aquela pessoa não obteve cura, não obteve ajuda. De repente ela se travou, guardou para si. Experiências traumáticas. E eu não preciso ir muito além para você imaginar quais situações são essas. Mas essas pessoas são conduzidas por medo. E deixam que esse medo venha governar a sua vida, as suas atitudes, traçar a direção. E veja bem, essas pessoas acabam se tornando prisioneiras desses sentimentos de medo. Não sai à noite porque tem medo de ser assaltado. Não vai na padaria porque de repente alguém vai te abordar, porque aconteceu algo na sua infância, na sua juventude. Isso eu estou citando exemplos bem simples. Mas de repente na história da sua vida tem um estupro, tem algo mais grave, e que você fica temerosa, temeroso. O medo, ele te faz prisioneiro daquela situação. Querido, querida, eu não sei se é o seu caso, mas Deus quer escrever uma nova história na sua vida, quer estabelecer um propósito na sua vida a partir de hoje. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro, ele afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Queridos, nessa noite, você que tem dentro de si esse sentimento de medo e é dirigido por esse sentimento, Deus vai de tal forma entrar no seu coração, que você vai ser governado pelo amor incondicional dele. O amor que sobrepõe todo medo. O amor. Muitos, queridos, também são conduzidos pelo espírito, pelo materialismo, melhor dizendo. São pessoas, são indivíduos que têm o impulso de querer sempre adquirir coisas. Tem como hábito o consumismo. Nós vivemos uma era consumista, onde muitos têm um celular no ano e naquele mesmo ano estão pensando numa outra versão de celular. O celular nem quebrou e já querem outro. Consumismo. São guiados pelo materialismo. Não ficam felizes se não obtiverem algo que podem apalpar. Querem trocar de carro anualmente.
O carro está novinho, quilometragem baixa, não fez nem a primeira revisão, mas querem trocar de carro porque se sentem infelizes, querem algo novo, estão guiados pelo materialismo. E quando o indivíduo, queridos, se deixa ser guiado pelo materialismo, o propósito da sua vida está preso em adquirir materiais, ele corre um sério risco. Ou melhor dizendo, ele não corre mais risco nenhum, porque esse indivíduo está aprisionado no amor ao dinheiro. E o dinheiro, queridos, é um assunto altamente espiritual. Ali na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, no verso 10, diz assim que o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Pessoas que têm como propósito de sua vida o consumismo, o querer mais, se deixar ser guiado pelo adquirir riquezas, pelo materialismo. E esse amor ao dinheiro pode trazer consequências muito graves para a vida dessa pessoa. Muitos nessa vida, meus amados, também são guiados pela necessidade de aprovação. Pessoas que precisam fazer algo para que seu pai dê os parabéns, para que a sua mãe dê os parabéns, para que o seu pastor diga assim: muito bem, garoto, é isso aí. Precisam da aprovação de uma outra pessoa. São dependentes da aprovação das suas atitudes. Precisam do tapinha nas costas. A sua existência tão somente, ela se baseia na satisfação proporcionada a outra pessoa. Queridos, deixa eu te falar algo. Se você se enquadra nessa situação, Jesus Cristo não agradou a todos. Como é que você vai agradar a todos? Não tem como. Viva a sua vida. Eu não estou falando que você deva ser desobediente dos seus pais. Escuta aí, jovem. Sim, você tem que agradar o seu pai, a sua mãe. Mas você não pode ter dentro de você o querer, o viver sobre essa aprovação. Uma dependência psicológica, sentimental. Queridos, todas essas direções que nós colocamos aqui, elas podem te levar em caminhos tortuosos. Acidentes de percurso podem acontecer se você se enquadra nessas situações que nós colocamos aqui. Acidentes inevitáveis vão acontecer. Acidentes esses que de repente você vai tropeçar, você vai conseguir se levantar, mas pode também acontecer um acidente fatal e você não ter mais tempo de se levantar. Quantos vocês estão entendendo? Por isso, nessa noite eu quero te perguntar: aonde está o seu norte? Para irmos em direção ao norte, precisamos estar firmados no propósito. Nós precisamos saber das vantagens, meus amados, de ter uma vida guiada por um propósito. Você sabe que vantagens são essas? Pergunta aí para o irmão do teu lado, da direita, da esquerda.
Pergunte ao seu irmão, você sabe quais são as vantagens de ser guiado por um propósito? Você conhece o seu propósito? Conhece o seu propósito, não? Conhecer o nosso propósito faz toda a diferença, Diácono Edson. Conhecer o nosso propósito, Pastor Rogério, faz toda a diferença. Eu vou entrar no tópico de número 1 dessa mensagem. Conhecendo o seu propósito, sua vida passa a fazer sentido. Esse é o primeiro tópico. E eu quero ler com os amados, aqui em Isaías ainda, no capítulo 49, no versículo de número 4, diz assim: eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil, e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. A nossa vida, ela tem que estar firmada em Deus. Porque se conhecemos o nosso propósito e sabemos que Deus é o nosso propósito, a nossa recompensa vai vir dele. Sem Deus, a vida ela não tem propósito algum. Não tem propósito. Muitos pensam que existe um propósito na sua vida, mas é um sentimento enganador. Esse propósito só é firmado de tal maneira quando Jesus adentra o seu coração e nós permitimos que Ele venha fazer a obra em nossa vida. Aí sim a nossa vida passa a ter um sentido. Muitos professam da seguinte forma: a esperança é a última que morre. Ei, eu quero te falar nessa noite que a nossa esperança ela é viva, ela vive eternamente, ela nos renova todos os dias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A nossa esperança é Jesus Cristo, aleluia. Queridos, a esperança, meus amados, ela é tão essencial para a nossa vida como o ar, como a água que nós tomamos, o ar que nós respiramos. A esperança nos faz viver e viver uma vida abundante em Cristo Jesus. A nossa esperança é Jesus. Sem Jesus, você não tem esperança. Você tem um sentimento que não chega nem perto do que eu estou te falando nessa noite. Nós podemos tão somente obter vitória na nossa vida, se nós tivermos a esperança. E aí sim, essa esperança viva que está dentro de nós, passa a fazer sentido a nossa vida. E dessa forma vamos saber o propósito que nós devemos seguir. Esse é o primeiro ponto. Conhecer o seu propósito, a sua vida passa a fazer sentido. E eu entro no segundo ponto e digo que, conhecendo o seu propósito, a sua vida, ela é simplificada. Queridos, muitos complicam o que é fácil. Eu não vou falar para você que uma vida com Cristo não tem problemas. Quantos aqui não têm problemas? Eu tenho problemas. Mas a vida com Cristo, uma vida com propósito, de saber que Deus está no controle da sua vida,
de saber que a direção de Deus é o que importa para você, você simplifica aquilo que aparentemente aos seus olhos naturais está complexo. Sem um propósito claro, nós ficamos sem alicerces sobre o qual fundamentar nossas decisões. Nós precisamos desse alicerce na nossa vida. E esse alicerce, meus amados, é Jesus Cristo. A partir do momento que nós estabelecemos um alicerce sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nós vamos sim simplificar e vamos parar de complicar. Vamos ter um propósito. Em Provérbios capítulo 13, no versículo de número 7, diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Quantos estão entendendo? Queridos, tem muita gente se enrolando e pensando que por possuir riquezas podem governar a sua vida. Muitos estão tropeçando nas próprias pernas, se complicando, porque erraram o propósito de sua vida, quando Deus quer estabelecer um propósito que é muito simples: confiar nele. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E quantos de nós, meus amados, mediante um problema que está vivenciando, acabam esquecendo do seu propósito e entregam num primeiro instante o seu problema a Deus, mas começa a demorar, os percalços acontecem e ele pega de volta. E aí eu volto à história do GPS. É como se desligasse o GPS e você está indo para o Rio, para um lugar que você não conhece, e você vê uma bifurcação acontecendo ali, e você pega o caminho errado e vai parar numa comunidade. Nada contra a comunidade, mas de repente aquele lugar que você pegou, você vai de encontro a uma boca de fumo. E ali você pode ter uma consequência, porque desligou o GPS. Desligou a direção de Deus na sua vida. Queridos, o propósito de Deus na nossa vida, Ele torna a nossa vida simples. Simples. O terceiro ponto que eu quero abordar: conhecendo o seu propósito, a sua vida, ela é direcionada. Esse é o terceiro ponto. Queridos, faz parte da natureza humana, sabe, meus amados, se distrair com assuntos de menor importância. Faz parte da nossa natureza. Quantos de nós perdem um tempo excessivo manuseando Facebook, Instagram e outras mídias sociais? E eu não falo isso com relação ao manuseio de ver algo precioso, conforme até o pastor Rogério comentou aqui, dos avisos pertinentes à igreja. Um culto que você esteja assistindo, uma palestra, uma matéria jornalística, mas é ficar ali, sabe, querendo saber da vida dos outros. Acabam esquecendo do seu propósito, porque daqui a pouco passou o divertimento, a distração, está cansado, está com sono, procura outra coisa para fazer, vai ver televisão, liga no Faustão, e não tira um tempo para buscar mais de Deus,
O propósito na nossa vida é Jesus Cristo, e Jesus direciona a nossa vida. Sem esse propósito definido na nossa vida, meus amados, nós vamos continuar alterando o rumo da nossa vida. Nós vamos continuar alterando esse rumo, porque nós não sabemos para onde queremos ir. Estamos à deriva. Aquela pessoa sem propósito, ela muda de emprego toda hora, porque nunca está satisfeito. Porque o patrão tem problema, o colega de trabalho tem problema, você não está satisfeito com a empresa que você está. Deixa eu te falar um negócio. A empresa onde você trabalha foi Deus que te colocou lá. Tem certeza que o problema é a empresa? Ou será você que está sem propósito? Quando esse indivíduo que está sem propósito, ele começa a se incomodar com a igreja onde ele congrega, porque o pastor fala assim, o pastor fala assado, o diácono me tratou assim, o meu líder de ministério não me entende. Essa pessoa, ela não tem um propósito definido, ela não tem Jesus como alvo, Jesus como norte na sua vida. O que ela faz? Ela vai embora e não dá nem um tchau, nem um gabinete faz com o pastor. É uma pessoa que está totalmente sem propósito definido, sem direção na sua vida. Deixa eu te falar uma situação. Não há nada tão potente na nossa vida, queridos, quando nós temos uma vida direcionada pelo propósito que Deus colocou em nossos corações. Esse propósito definido em nossos corações, ele te impulsiona a você ser perseverante. Quanto vocês estão entendendo? Você é impulsionado. Tá ruim, mas tá bom, porque eu sigo a Jesus Cristo. Ali na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Queridos, quando nós temos a nossa vida direcionada por Deus, nós deixamos de ser pessoas insensatas para ser pessoas com uma sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. E somos conduzidos pelo seu Espírito de tal forma que nós alcançaremos êxito na nossa caminhada. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, meus amados, conhecendo o seu propósito, a sua vida, ela é estimulada. O propósito, queridos, sempre produz um entusiasmo na nossa vida. Quando nós vivemos com esse propósito dentro de nós e sabemos para que vivemos, para onde vamos, nós somos entusiasmados. Deixa eu te dar um exemplo muito simples. Daqui a pouco, nós vamos estar nos cultos presenciais. Se você tem um propósito definido e diz assim: eu sou um adorador, eu quero é Deus na minha vida. Ah, meu irmão, você vai vir no culto de manhã,
Você vai contar os minutos para estar à noite também. Não porque o pastor pediu, não. Não, mas porque você tem um propósito. Você é entusiasmado. Você tem um propósito claro. Você é estimulado pelo Espírito de Deus. Deixa eu te falar algo. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de trazer à igreja uma reflexão. Muitos de nós tínhamos perdido o nosso norte, o propósito definido em nossas vidas. E eu creio, assim como os demais pastores, que a igreja ela vai voltar diferente. Ela vai voltar pensando diferente. Aqueles que são de Deus vão voltar pensando diferente. Porque deixaram que o Espírito Santo de Deus viesse trabalhar e de tal forma a reacender o propósito dele em nossas vidas. Nada traz mais vigor que um propósito claro na nossa vida. Quer mais claro que isso, senão Jesus Cristo? Sabe, queridos, quando a paixão por Jesus, ela começa a se esfriar. Isso é porque nós estamos perdendo o nosso propósito. A palavra em João, Evangelho de João, capítulo 8, 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, a verdade é Jesus Cristo. Ela liberta de todo pensamento contrário, pensamento diferente. Você quer ser estimulado pelo Espírito de Deus? Se deixe ser alcançado por essa verdade. E te digo mais, é uma verdade absoluta. É Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que vive e reina eternamente. E eu vou para o quinto ponto, o quinto tópico. Conhecendo o seu propósito, sua vida é preparada para a eternidade. Conhecendo o seu propósito, a sua vida é preparada para a eternidade. Se nós somos sabedores do nosso propósito, nós temos essa ciência, o nosso caminhar, ele vai com certeza nos moldando, forjando o nosso caráter, para que nós venhamos a encontrar a eternidade. E sabe, meus queridos, muitas pessoas, elas passam por essa vida tentando criar um legado por sobre a terra, para serem lembrados. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essas pessoas, elas querem ser lembradas quando partirem. Mas deixa eu te perguntar algo. Essa pessoa, quando partir, vai para onde? Essa é a pergunta. Se essa pessoa quer deixar um legado e o seu propósito não está de acordo com a vontade de Deus, para onde essa pessoa vai? Essas pessoas tão e simplesmente se preocupam com o que os outros vão pensar dela. Deixa eu te falar algo. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você.
Você tem que se preocupar com o que Deus está vendo na sua vida. E eu faço menção ao que está escrito aqui em Romanos, capítulo 14, no verso 12, que diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Esse dia está próximo, que nós vamos estar diante do Deus Todo-Poderoso e vamos prestar contas da nossa vida. E aí importa sim o que Deus pensa de você. O nosso propósito, meus amados, ele é claro. Ele é claro. No livro de Salmos, capítulo 20, no versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança está em Deus. A nossa vida com propósito é tão somente com Deus. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, o que é isso? Deus estabeleceu um plano de redenção para o ser humano. Ele enviou o seu Filho para que eu e você tivéssemos a oportunidade de poder retornar à intimidade com o Pai. O véu foi rasgado de cima a baixo, para de tal forma que nós tivéssemos uma vida com propósito. Sim, meus amados, porque o homem sem Deus é um homem sem propósito. No próprio Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo de número 10, na parte B desse versículo, diz o próprio Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus amados, Jesus veio para que eu e você tivéssemos uma vida abundante em Cristo Jesus. Essa vida abundante, ela só vai acontecer na nossa vida a partir do momento que nós temos esse propósito definido, que temos a ciência de que somos filhos de Deus. O nosso norte é Jesus. Esse é o nosso norte. Eu já estou caminhando para o final. Sabe, queridos, o nosso norte é ter a vida abundante que Ele mesmo nos promete. É seguir tão somente em direção ao alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus. Só que para atingir esse alvo, meus amados, é necessário a vida com propósito. Você precisa ter um propósito na sua vida. Você precisa ter esse propósito.
Eu quero trazer uma breve ilustração, utilizando de metáforas, de tal forma que você venha alcançar o que está sendo ministrado nessa noite. Imagina comigo um aventureiro, um viajante, uma pessoa que depende da bússola para chegar em um alvo que ele traçou ali na sua mente. Eu já te convido a fazer um paralelo com cada um de nós, viajantes, peregrinos nessa terra. A bússola, ela carece de um norte magnético para funcionar. E no caso da conversão, a vida anterior que esse viajante tinha, ela não tinha esse controle dessa bússola. Era uma bússola sem norte, sem definição. Ou, de repente, o norte que ele acreditava que tinha naquela bússola, ela oscilava de tal forma que ele ia para a direita, para a esquerda. Seria impossível que esse aventureiro, esse viajante, chegasse ao seu destino, qualquer que tivesse sido o trajeto que ele tinha em sua mente. Mas quando a mente desse aventureiro, ela tem uma mudança de vida, e essa mudança, acontece tão simplesmente quando essa pessoa, esse aventureiro, esse viajante, eu, você, conhecemos a Jesus Cristo. E a nossa mente, ela é renovada em Cristo Jesus. A partir desse momento, nós estabelecemos um norte. E isso acontece com esse viajante. E uma vez definido esse norte, nós partimos em direção ao destino, ao alvo. Não adianta nós termos uma bússola devidamente ajustada, se nós não sabemos para onde ir e como ir. Não adianta você ser um viajante, você já ter a bússola nas suas mãos, se é que você me entende, se você não tem um propósito definido. Você precisa ter esse propósito definido em sua vida. Antes de você se converter, você não tinha a bússola, agora você tem. A bússola, ela fixa o norte. Com ela nós podemos estabelecer essa vida com propósito. E aí nós podemos visualizar o nosso destino. Aonde está o seu norte? Qual é o seu destino? E aí, se temos esse comprometimento com o propósito que Deus já colocou dentro de nós, nós temos a convicção que nós vamos chegar lá. Só um parêntese. Quando encontro irmãos que têm dúvida de que vai para o céu, que eu já perguntei isso aqui na igreja, você tem dúvida? Esse irmão, essa irmã está sem propósito. Nós não podemos ter dúvida. Se nós não ajustarmos a nossa bússola, nós vamos continuar andando de forma errada. Se nós não fixarmos nessa bússola o nosso destino, nós vamos continuar rodeando o deserto. Em um trajeto que poderia levar 40 dias, pode se levar 40 anos.
e de repente você ainda morrer no deserto. Queridos, nessa metáfora que eu trouxe aqui no final, nessa ilustração, o destino final é Deus. A nossa bússola é o Espírito Santo de Deus. E o nosso norte, aleluia, é Cristo Jesus. Conhecendo o seu propósito, sua vida passa a fazer sentido. É simplificada, direcionada, estimulada e preparada para a eternidade. Eu te convido nessa hora a você ficar de pé na sua casa, aqui também no santuário, e vamos louvar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Sempre reinará, aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Confiarei,
você que tem a sua vida precisando de ser estabelecido um propósito. A sua vida precisa de uma direção. Jesus Cristo é a direção, é o norte. Eu quero orar por você nessa hora. Para você que andou por caminhos errados nessa vida e que pensava de tal forma estar indo em direção correta, eu falo com você, meu querido, minha querida, que está aí na sua casa e foi tocado por essa palavra, e você diz: eu preciso desse norte. Coloca a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que uma vez ou outrora também já teve essa bússola, e já você seguia por essa direção, mas de repente você jogou fora a bússola e pegou atalhos e saiu do caminho. Deus te convida nessa hora também ter esse encontro com Ele, a ter novamente o propósito definido na sua vida. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Isso, faça isso em nome de Jesus. Deus quer fazer morada no teu coração nessa hora. Deus quer estabelecer um marco na sua vida. É daqui para diante. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança, meu Deus, esse irmão, essa irmã, ó Deus, esse indivíduo, essa pessoa que está com a mão no seu coração nessa hora. Ó Deus, estabelece um propósito na sua vida. Faz, ó Deus, morada nesse coração. Limpa essa casa, meu Deus. Entra e faz morada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está com a mão no seu coração nessa hora, repete comigo essas palavras. Diz assim: eu recebo o Senhor Jesus na minha vida. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu, a partir dessa hora, eu tenho um propósito definido e te agradeço, meu Deus. Amém e amém. Você, meu irmão, você, minha irmã, que fez essa oração, que está com a mão no seu coração, meu amado, eu vou te ver na glória. Tenha um firme propósito definido em seu coração e viva seguindo firme em direção à terra prometida. Tenha a bússola na sua mão, a bússola que é Bíblia Sagrada, a bússola que é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, aleluia. E vai em direção ao norte, norte esse que está definido a partir desse momento. Eu quero fazer uma outra oração. Eu quero fazer uma oração por você, Igreja de Jesus Cristo, que caminha errante e que precisa ter um toque do Senhor nessa hora. Não é vergonha você reconhecer que precisa de ajuda, você reconhecer que precisa do toque do Espírito de Deus na sua vida. Não é vergonha você reconhecer que precisa ter o propósito estabelecido na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você precisa desse toque de Deus, você coloca a mão no seu coração também. E eu vou orar por você. Deus, alcança a tua igreja nessa hora. Alcança a tua igreja de tal forma, meu Deus, que a tua igreja tenha convicção do propósito, ó Deus, que o Senhor estabeleceu em sua vida. Que a tua igreja, ó Deus, tenha convicção do caminho que ela deve andar e não se desviar dele. Que a tua igreja, meu Deus, tenha convicção que é necessário combater o bom combate.
para ao final de tudo receber a coroa de justiça. Ó Deus, nós te pedimos a tua bênção sobre a igreja de Jesus Cristo, que o propósito de Deus seja definido na sua vida, meu irmão, seja definido na sua vida, minha irmã, que o norte, que é Jesus Cristo, a partir dessa hora, seja tão e simplesmente o teu propósito na sua vida. O teu propósito na sua vida. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Oh, oh, oh. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus, pelo propósito que tu tens estabelecido em nossas vidas. Obrigado pela alegria contagiante que o Senhor inunda o nosso coração diariamente, por termos a convicção de sermos teus filhos, ó Deus. Afasta de nós, ó Pai, toda dúvida que possa existir em nossos corações. Cura, ó Deus, em nossa alma, meu Deus. Cura tudo que precisa ser curado. Ó Deus, aquelas pessoas que se deixam ser dirigidas pelo medo, ó Deus, nós repreendemos todo medo em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo remorso que te faz prisioneiro, seja caída por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de materialismo, espírito de consumismo na sua vida, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe na sua vida a aprovação do Senhor Jesus, não a aprovação do ser humano, mas a aprovação do nosso Deus sobre a tua vida. Amém, igreja? Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebe a paz de Cristo sobre a tua vida, querido. A paz de Cristo sobre a tua vida. Que você saia nessa noite com a certeza absoluta que a sua vida, ela tem um propósito definido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O norte estabelecido é Jesus. Amém, meus amados? Esse mês é um mês no qual vai fazer toda a diferença na sua vida. Viva uma vida com propósito, uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Vamos nos despedir. Recebe a paz de Cristo sobre a tua vida. Eu te abençoo. Eu abençoo a sua semana. Que seja uma semana vitoriosa na presença do nosso Deus. Uma vida a partir desse momento, uma vida com propósito. Eu te abençoo, rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Uma boa noite, uma boa semana.